coração de Deus, todo mundo conhece. E o nome dele era Davi. A Bíblia diz que Deus amava Davi de tal maneira que quando Davi se levantava para guerrear contra os seus inimigos, e quando ele via que não estava conseguindo mais continuar a peleja, ele dobrava o joelho no chão naquele momento e disse: ao Deus de Abraão, Deus levantava o filho dessa luta, porque senão não vou conseguir. E Deus levantava do trono, diz o Salmo 119, e vinha lutar as lutas de Davi para ele. Davi foi um homem que conquistou a unção de conquista de Deus, sem ao menos dizer nada. Davi, você quer ser abençoado por Deus, irmão? Seja você mesmo. Não, mãe, eu não te perdi. Seja você mesmo. O que chama a atenção de Deus em nós é nós sermos nós mesmos. Vou explicar por quê. Manuel era na casa de Jessé, e Jessé tinha 3 filhos, muito mais fortes que Davi, muito mais habilidosos na guerra. E quando chegou Samuel na casa de Jessé, para poder ungir um daqueles homens para ser rei de Israel, Davi não estava em casa, irmão. Davi não estava preocupado a ser grande. Jesus diz assim: aquele que quer ser grande é o pequeno, aquele que é pequeno que é o grande. Então, naquele momento, Davi não estava em casa. A Bíblia diz no livro de Samuel, no capítulo 14, no versículo 11, que quando chegaram Samuel na casa dele, ele perguntou: por acaso não há outro? Por acaso não há outro menino? E Jessé foi e disse: tem outro. E ele está apacentando as ovelhas. Para você ver, irmão, Davi nunca pensava em ser rei de Israel. Caiu na cabeça dele a unção de conquista, caiu no céu. Você sabe por quê? Porque Davi nunca queria ser quem ele não era. Ele nunca se apresentava a ser alguém diante dos homens que ele não era. Jesus pregou toda a vida contra isso, chamado hipocrisia. Esse é o nome. Então Davi, ele não era hipócrita. Então quando chegava Davi na casa, queria fazer uma pergunta: mas menino, você é tão mancebo, por que o rei de Israel vai escolher você para ser o rei? Não esses são mais fortes, essa mulher era mais forte que o general de Saul. Mas por que Deus escolheu você e não escolhera? Creio que Davi falou assim: não sei. Eu só sei que teve um dia, Davi falou para ele: eu estava consertando as ovelhas, e veio o leão querendo pegar as ovelhas do meu pai. E eu não deixei que o leão pegasse a ovelha. Eu lutei com o leão e eu saí vitorioso daquela guerra. Novamente ele contou, aconteceu algo parecido. Veio um urso tentando pegar as ovelhas do meu pai. E eu lutei com o urso, pode ver as marcas das feridas profundas, mas eu venci e não deixei ele levar as ovelhas. Então Samuel naquela hora ele descobriu que Deus não estava querendo quem usasse a força para conquistar as batalhas. Deus estava querendo alguém que ouvisse. Deus estava querendo quem, irmão? Alguém que ouvisse. Irmão, você está perdendo para você do dele, irmão. Vamos falar junto. Deus estava querendo alguém que lhe ouvisse. Era essa a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus, irmão? Mas por que não era? Quantas vezes Deus tentou, irmão? Deus tentou com Moisés, Deus tentou com Elias, Deus vem tentando até hoje, até tem que matar seu filho Jesus Cristo, porque Deus, ele fala assim: eu queria alguém que fosse a minha boca na terra, eu queria alguém que fosse as minhas pernas na terra, que falasse aquilo que eu queria que fosse falado, que levantasse a mão para o mendigo quando necessitasse. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, que não deixa, aquele que tapa o ouvido é um clamor de um necessitado, também clamará e não será ouvido. A Bíblia diz no livro de Zacarias, no capítulo 6, mais especificamente no capítulo 4, versículo 6, diz assim que não é por força e nem por violência que nós vamos conseguir a coisa, mas sim pelo Espírito.
Consiga assim. Então a vida me ensina demais, irmão. Conseguir as coisas pela força física, conseguir as coisas pela força moral, porque existe a força física. Talvez eu tenha trazendo o marido para a igreja, você vai falar assim, vamos, você tem que aprender pelo braço, tentar trazer para a igreja, ele não quer vir, pela força não vem, você tenta chegar para ele, acabar com tudo, você briga com ele na sua casa, vai o seu marido vir e ele não vem. Força física. Aí você fala assim, não é pela força física, é pelo meu espírito. Jesus disse, não desperdei que eu vou encher até que queira. Então o que acontece? O que eu tenho que fazer, Morena? Você tem que ajoelhar e falar dele com Deus, meu Deus. Eu estou fazendo a minha parte que ele faz. Agora eu quero que o seu ouça a oração e traga uma varinha também. É pelo Espírito, irmão. Não é por força nem por violência. Mas prosseguir a pregação. Então, Davi, irmão, ele continuou a sua vida como rei. E agora já não parasse quando morou real sobre sua cabeça. E como que passa sobre suas costas, a túnica real, ele recebeu a glória. Ele era apenas um menino, irmão, bem instruído por seu pai quando ele era novo, Davi. Porque Jessé, quando deixava seus 3 filhos na guerra, estava Jessé e Davi Jessé e Davi cuidando das ovelhas. E Davi era um filho muito amado por Jessé. Então, quando o filho é muito amado pelo pai, a educação dele também é boa. Então, foi uma educação, irmão, tremenda que receberam de Davi. A ponto do Deus de Israel, lá do alto da terra, e ver que ainda tinha alguém que poderia governar Israel, alguém que teria ouvido. Agora ele foi chamado segundo o coração de Deus. Que bonito, irmão. Um homem se chamado segundo o coração de Deus. É muito bonito, irmão. É uma honra muito grande ser chamado de segundo o coração de Deus. Davi teve muitos inimigos. Davi teve Golias. E Davi venceu Golias. Todo mundo conhece a história. Davi teve o leão, teve o urso, e seu outro inimigo chamado Saul. O que aconteceu? Davi, depois que estava no templo, a vida de rei, irmão, é muito boa. A Bíblia diz que Davi tinha mais de 300 mulheres. Quantas mulheres eu falei? Mais de 300. E mais ou menos 200 concubinas. Era normal chegar um servo chamado Zedé até Davi e dizer assim, rei Davi nasceu de um filho. Era normal, porque Davi tinha muitas mulheres. O que Davi tinha muito, irmão? Mulheres. Então isso era uma coisa normal. Era normal todos os dias chegar e falar, rei Davi nasceu de um filho. Rei Davi nasceu de um filho. Isso era normal. Faça, irmão, era normal. Era normal. Isso é só para você entender, tá, irmão? Então o que aconteceu? Certo dia, a Bíblia diz, leva 2 Samuel, capítulo 12 adiante, que nascera um menino, e esse menino era muito lindo. Esse menino era parecido com Davi, porque Davi era ruiva, as sobrancelhas de Davi também eram vermelhas, era ruiva. E nascera um menino muito lindo. E esse servo, a qual ia toda hora diante do rei, se inclinava e dizia, rei Davi, nascera-lhe um filho. Agora chega diante do rei, porque ele tem que se prostrar diante da lei, porque não podia olhar diretamente para a coroa, de sinal de respeito e de autoridade a qual Deus dara a Davi naquela época, se inclina e diz, rei Davi, nascera-lhe um filho. E Davi, irmão, ele só colocava o nome da criança, ele não dizia que era muito filho, ele entendeu também. Então o rei Davi não colocava o nome da criança, só colocava o nome da criança e nunca via. Rei Davi tinha filho que nem conhecia. Então ele disse que nasceu um filho, o rei Davi pergunta, é homem ou mulher? Ele disse, é homem. E ele não sai da presença do rei. Ele fica, ele fica. E o rei pergunta, por qual motivo você não sai da minha presença?
Ele disse, porque esse filho que nascera, ele é muito bonito, ele é muito belo, ele é lindo esse menino que nasceu, e aquilo despertou o coração de Davi. Então, no 8º dia, porque no 8º dia que a criança nascera na época da lei, ele era circuncidado e apresentado a Deus. Pegava a criança e levantava e apresentava. E quando Davi viu aquele menino, Davi se apaixonou de início com compaixão por aquele menino. E pegou aquele menino e falou assim, esse será o sucessor do meu trono, a esse eu darei, o trono, a coroa e a honra de Israel. Então, ele pegou aquele menino, apresentou, mas estava um dia depois de ser circuncidado e disse, esse se chamará Senhor, Absalão. Que traduzido da hebraico para o português se diz, o príncipe da paz. E aí Davi, educando Absalão, Provérbios 2:6, no caminho a qual se deve mandar uma criança. Então Davi educando Absalão como se deve ser na batalha, educando Absalão como se deve ser na vida, educando Absalão como se deve ser no dia a dia, mas não educou Absalão como ser um filho, irmão. Davi ensinava tudo para Absalão, mas não ensinou ele como ser um filho. De todos os inimigos de Davi, o pior inimigo de Davi foi o filho dele, irmão. Deus livrou Davi do leão, livrou. Deus livrou Davi do urso, livrou. Deus livrou Davi das mãos de Saul, livrou. Mas das mãos do filho, Deus não livra. Permite que eu conte a história. Davi tinha mais irmãos, e uma das suas irmãs chamada Temar, e outra das suas irmãs chamada, e outro irmão dele, chamado Aminon, se apaixonou pela sua irmã. Preste atenção, tudo aconteceu debaixo das varas de Davi dentro de casa. E um irmão se apaixonou por outro, pela outra. Então, Aminon se apaixonou pela sua irmã chamada Temar. A Bíblia deixa claro que Aminon, quando viu que Temar não queria nada com ele a estupou. Ele forçou a barra de novo. Ele convidou com seu irmão. Então, Absalão que estava sendo preparado para ser rei de Israel, creio que ele pensara, o que eu ia fazer? Porque ela é minha irmã de sangue. Eu não posso deixar que isso fique desse jeito. Eu tenho que tomar atitude diante de Aminon. Então, Absalão, ele tinha um sangue de Davi nas veias. Então, ele era mestre para poder armar alguma coisa. Absalão armou uma emboscada e matou o seu irmão, Aminon. O que fez Absalão, irmão? Matou seu irmão. Irmão, só perto da torcida do Cruzeiro. O que fez Absalão? Matou seu irmão. Então, ficou ali Absalão com vergonha do seu pai, irmão Alain. Ficou ali Absalão com vergonha do seu irmão e fugiu para uma cidade distante. Eu disse que o tema dessa mensagem seria: não deixe para hoje, para amanhã o que você pode fazer hoje. Diga, seu irmão, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Passaram 3 anos, Absalão fugiu. Absalão fugiu de casa. Absalão fugiu de casa, irmão. Porque a pessoa, quando está com sangue quente, nós todos somos pessoas de sangue quente. Nós somos, desde o começo do tempo, no período de Caim matou Abel. Nós somos pessoas de sangue quente, nós odiamos. Então, Absalão, no momento da ira, ele matou seu irmão e fugiu. Quando aplacou aquele momento, quando acabou a ira, ele quis se reconciliar com seu pai. Porque Absalão estava com todo um sonho de ser um pai. Absalão acabou com um sonho de ser rei. Absalão acabou com um sonho a qual o seu pai tinha para ele um dia de ser rei de Israel, de ter a honra, de sentar na cadeira real. Então Absalão disse: eu vou reconciliar com meu pai. E chegaram Absalão e viram um dos mensageiros do rei Davi e disse para o mensageiro:
Mas aí digo do meu pai que eu quero reconciliar com ele. Então chegava o mensageiro de Davi, rei Davi. Eu venho a mão de Absalão dizer que seu filho quer reconciliar com ele. E rei Davi, irmão, fez a pior coisa da vida dele. Ele deixou para amanhã. Ele disse assim, rei Davi quer mais ainda porque matou, Aminon matou, Absalão matou o irmão, Aminon diz assim, não, deixa eu conversar com ele outro dia. E não, irmão, atendeu Absalão naquela tarde. O que aconteceu? A ira no coração de Absalão começou a acender novamente. Porque todas as vezes que Aminon viu o mensageiro de Davi, ele dava recado. Fala com meu pai, eu estou querendo conversar, eu estou querendo conversar com ele, para a gente conversar isso. Irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Converse com seu marido, irmão. Converse com seu pastor, irmão. Converse com seu irmão. Converse, irmão. Porque a oportunidade de você conversar e conversar é dada todos os dias. Eu vou te dizer o que aconteceu na vida de Davi e você vai falar assim, verdadeiramente essa palavra para você. Deus está falando com alguém aqui, irmão. Então Deus disse assim, Absalão. Então, Davi, ele não conversou. Tem que ouvir, galera. Com Absalão, no dia que Absalão se consertar. Irmão, qualquer atitude que Davi tivesse tomado naquele dia, pela sentença de Absalão, e tivesse adoçado de Absalão, seria melhor do que deixar para amanhã. Quem está entendendo? Mas o que aconteceu? Davi não atendeu Absalão e foi colocando dias, e nada de atender Absalão. Agora um sonho tinha na cabeça de Absalão, porque o pai dele tinha planejado todo o sonho, tinha planejado toda a conquista, Absalão era lindo. Como é que pode Absalão um dia estar sentado à direita do pai dele, no outro dia ele está caído lá embaixo? E ele disse, o meu pai não pode ser rei. Ele disse no coração dele. Porque meu pai, ele não atende as pessoas para poder conversar e resolver o problema. Aí ele foi atendendo, irmão, no coração de Absalão, foi atendendo, e Absalão começou a dividir o reino de Davi. Toda hora que chegava perto de um dos filhos, ele dizia assim, ó, meu pai não serve para ser rei. Chegava perto do outro e disse, ó, meu pai não serve para ser rei. E contando o caso, quando eu queria conversar com meu pai, ele não quer. Chegava perto do outro, meu pai não serve para ser rei. Meu pai não serve para ser rei. Meu pai não serve para ser rei. Rei Davi não precisa ser rei. E Davi e Absalão começava a contar para todo mundo. E daí ia fazendo um jogo desigual dentro da casa de Davi. Um jogo desigual, eles estavam dentro de casa. A guerra, irmão, o colapso, o golpe militar, irmão, já estava formado. Porque Davi deixara para amanhã. Porque ele poderia ter feito hoje. Que era ser conversado com Absalão, para Absalão não disparar a contenda dentro do reino. E a contenda foi disparada dentro do reino, irmão. A contenda. E o Absalão disse no seu coração dele, eu usurparei o trono do meu pai. Eu tomarei o trono dele. E com a sua própria espada eu o matarei. Aleluia. Irmão, agora eu vou explicar por que foi escrito o Provérbio 22:6. Quem escreveu o Provérbio 22:6, irmão? Foi o sucessor do trono de Davi. Porque o sucessor do trono ia ser Absalão. Mas não foi. O sucessor do trono foi o outro irmão de Absalão chamado Salomão. E sabe por causa que ele deixou de seguir? Ele nunca tinha no caminho de levantar para não acontecer nas nossas famílias o que aconteceu na família dele. Aleluia. Então, por isso que o homem mais sábio da Bíblia escreveu. Porque o livro de Provérbios, em outras palavras, é o livro de conselhos. É um livro de conselhos. Você quer conselho? Tem Provérbios. Provérbios tem conselho para você dar e vender. Provérbios. Vender não, né? A palavra de Deus não tem. O que aconteceu? Absalão então armou toda um arsenal. Ele juntou metade do reino de Davi e falou assim, hoje nós vamos matar meu pai, que é o rei Davi.
Eu privava rei Davi do urso, do leão, do rei Golias. Perdão, não é rei. Ele era bem um filisteu. Do Golias, mas não livraram aí do filho dele, irmão. Um problema dentro de casa. Aí vai falando assim, mas Davi era segundo o coração de Deus, para você ver que até na vida de um homem de Deus, irmão, acontece as coisas. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 1, diz assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Deus é condenado a rei Davi. A maior derrota de Davi foi ter deixado para amanhã, porque ele podia deixar, porque não tinha ter feito naquele dia. Talvez você pense assim, não, a maior derrota de Davi foi ele ter coabitado, ele ter adulterado com Betseba. Todo mundo conhece a história. Já passou mais de 1.500 vezes na televisão, na Record, e todo mundo vê, quem não lhe diga, que Davi adulterou com Betseba. E ele, depois do Salmo 50, irmão, você vê Davi pedir perdão ao Senhor toda a vida. Oh, Deus me perdoa esse ato, Deus me perdoa, o Satanás ainda condena. Ah, Deus me perdoa, quando ele vai conversar, porque nós, irmão, quando nós pecamos, para Deus não conversa, você joelho, para Deus não se fala. E o Satanás te aponta e fala assim, está conversando pecado, está conversando. Porque o Satanás não dá conta, irmão. Quando você joelho confessa, Satanás te aponta, para que ele pecou, está conversando. Aí lembramos do Romanos 2, capítulo 8, versículo 1, que está escrito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Aí eu já lembro na hora. Mas agora que não, para o plano do teu pai, mais ou menos a metade do reino está aqui, que era tudo plano de guerra, porque o exército de Ismael, ninguém podia com o exército de Ismael. Agora que não, de quando o teu pai para o plano dele. E aí chegou um antes de Absalão e de Davi. E veio uma plano agora, e é teu filho, eu posso tirar o sangue e o olho dele, e ele vai te matar. Ele Davi pergunta, então o que eu faço? Ele diz assim, você quer saber disso? Tira sua coroa, tira sua capa de rei, tira sua roupa sacerdotal e veste-se de pano de saco. Veste-se da pior roupa e se disfarça e foge. Porque se ele te pega, ele te mata. Então fez Davi, irmão. Davi tirou a coroa, tirou a roupa de rei, tirou a roupa sacerdotal, vestiu uma roupa de saco, a roupa mais pobre, irmão. Imagina um homem que é rei hoje, e amanhã ele está vestido de roupa de saco, irmão. A maior derrota de Davi vai ter deixado para amanhã, porque ele podia ter feito hoje. E assim ele fez. E ele fez isso e fugiu da face do seu filho. Quando ele chegar, ele está na porta, ele abriu, ele não mostrou o pai dele, o sangue já estava no olho dele, ele pegou a espada do pai dele e falou assim, eu vou atrás do meu pai e vou matar ele com a própria espada dele. Mas um dos conselheiros de Davi, que era na face igual a história, disse assim para ele, eu vou de você não mesmo. Aí Davi perguntou, mas por quê? Porque seu pai é matador de urso profissional. O seu pai é matador de leão profissional. O seu pai se especializou em matar gigante. Se você for essa hora da noite atrás do seu pai, pode ser que em vez de você matar ele gigante. Estamos falando disso. Continuação, 2 Samuel, no capítulo 16 em diante. O que eu queria eu já tenho, que é o trono. Então, quando Absalão viu aquelas roupas reais ali, Absalão vestiu a roupa de seu pai, colocou a coroa, pegou todas as mulheres do além de seu pai, armou a cena em praça pública e habitou com todas elas. Ali estava Davi, na cova, lá embaixo, desanimado, desamparado. E a Bíblia diz que nesse momento ele escreve Salmo 3, que diz assim, Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim, Senhor. São muitos que dizem que para a minha alma não há salvação. Ele escreve, irmão, o Salmo 3. E nessa hora, o Espírito Santo, creio eu, que fala até hoje no coração do ser humano. Diz assim, aí, você não estava adorando quando você era rei? Você não estava adorando lá quando você estava no coroa, bonitinho, sentado no trono? Agora, quer você adorar isso? Rei ontem e vestido de pano de saco hoje agora. Então, Davi escreveu o cântico, Salmo capítulo 3, irmão. Ele se alegrou
na sua diversidade. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus por causa disso. Ele estava como rei, ele adorava. Ele estava apacentando ovelhas, ele adorava. E ele estava apacentando, ele estava derrotado, ele orava. Agora eu quero te dizer, se Deus te entregou uma coisa, irmão, como Deus entregou para Davi a unção de rei, ele nunca vai te tomar, irmão. Pode qualquer um te tomar, mas Deus te dará. A Bíblia diz que daí, né? Estou terminando, irmão. A Bíblia diz que daí, o exército de Davi guerreava contra o exército de Absalão, porque Absalão queria, porque queria matar seu pai, porque ele não foi educado do jeito que precisava, no caminho que deve andar quando ele era novo. E daí ele dedicou o exército de Absalão. E Davi dedicou o exército de Davi para confrontar. E o rei Davi disse: eu não vou. Ele disse: eu não vou. Ele falou assim: eu vou ficar, porque eu não tenho coragem de matar o filho. Eu não tenho. E Davi deixou regras claríssimas. Tenha para Joabe e o outro capitão do exército da vida assim: ó, não mate o meu filho Absalão. Irmão, o amor de pai não cabe, irmão. O amor de pai não cabe, irmão. O amor de mãe também não cabe. Por mais que o filho, irmão, ele esteja errado, isso o pai vai estar do lado dele, irmão. Por mais que o filho pegue com seu pai, irmão, o amor de pai, irmão, o amor de mãe é o amor mais próximo ao amor de Deus, ao amor de pai, irmão. Então, o que aconteceu, Davi, para você? Por favor, não mate meu filho Absalão, por favor. E Davi não quis, ficou, não vou. E uma grande guerra se formou ali no vale de Jaré. Daí ele o exército de Absalão, e o exército de Davi, quando Absalão era muito vaidoso, e seus cadeiros de uma planta muito alta. Absalão não senta no cavalo, ele vai de quando para guerrear, e fica agarrado no cabelo dos arbustos de Davi. E Davi lá se vê e disse para o general mais sanguinário de Davi: Absalão está agarrado no arbusto. Aí o general disse: mas por que você não matou ele? O rei deixou regras claras, que não era para ele matar ele. Mas esse soldado não pensou duas vezes. Quando Absalão estava lá pendurado, ele pegou a espada e enfiou no coração de Absalão. E mataram o menino, a qual seu nome era chamado de Príncipe da Paz. Mataram com o sonho, irmão, de um trono. Mataram com o sonho de um homem que era segundo o coração de Deus. Mataram todo o projeto construído. Mataram todo o ensinamento de cuidado de infância. Mataram todo o projeto. Mataram todo o aparato que tinha sido feito para uma criança. Porque deixaram para amanhã o que ele poderia ter feito naquele dia. Porque se Davi tivesse recebido Absalão e exortado ele, talvez Absalão tinha sido rei no lugar de Salomão. Então, como dar notícia para Davi que mataram seu filho? Então veio o primeiro anunciante da palavra e não conseguiu falar para Davi que Absalão tinha morrido. A primeira coisa que Davi perguntou para o anunciante: e meu filho Absalão? Ele disse na Bíblia. O anunciante só baixou a cabeça para dizer. Chegaram outro anunciante e perguntam: cadê o meu filho Absalão? Como é que está? Abaixa a cabeça. Aí veio o terceiro anunciante. E o terceiro anunciante falou: seu filho Absalão está morto. Grande plantação de Davi, irmão, naquela hora. E Davi diz assim: Absalão, como Absalão foi isso? Por que você fez isso? Absalão. E Absalão, irmão, acaba morrendo. Foi que eu sou do sério, estamos lembrando. Então, irmão, para acabar de esclarecer essa mensagem, que é para a família, que a minha intenção, que tem uma intenção no meu coração, irmão, é que você saia abençoado hoje. Tem uma intenção no meu coração, irmão, é que você saia edificado, que você saia por aí prestando até papel de glória sobre essa palavra. Não deixe, irmão, pode olhar para o seu coração de Deus. Muitas vezes a gente deixa, porque, na verdade, Provérbios 22 está escrito assim: eduque o seu filho ou a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. Vamos obrigado.